Salve, ouvintes do Podpava, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso episódio número 2, que é a nossa Pava reportagem sobre o uso de celulares nas escolas. Esse tema que está na pauta do dia é trabalhado nesse episódio número 2. E essa ideia surgiu de uma das nossas primeiras reuniões do podcast com os alunos Raul, do 7º ano, e Giovana, do 9º. Ambos queriam fazer um episódio, trabalhar um episódio em que o tema fosse tecnologia. E, durante diversas conversas sobre o cotidiano escolar e o uso da tecnologia, a aluna Giovana veio com essa ideia, surgiu com essa ideia sobre o uso de celulares nas escolas, já que a lei, que estava ali proibindo o uso, que proibiu o uso, tinha acabado de ser sancionada. Então, foi uma ideia que cresceu coletivamente dessa reunião de alunos comigo e é um episódio construído com muito carinho e muito cuidado. Também contamos com a entrevista do professor Edson de matemática e espero que vocês gostem. A pesquisa, reportagem e gravação desse episódio foram feitos pela aluna Giovana Alves, do 9º ano. Proibir ou integrar? Esse é o debate que divide educadores, pais, alunos em todo o país. Enquanto alguns defendem que a tecnologia pode ser uma aliada do aprendizado, outros alertam para os riscos de distrações e até mesmo cyberbullying. Nesta reportagem, vamos explorar os prós e os contras dessa discussão e como as escolas estão lidando com o desafio. Em janeiro desse ano, a Lei 15.100, que proíbe o uso de celulares nas escolas, foi apresentada pelo deputado Alceu Moreira e aprovada pelo presidente Lula. Entre os objetivos da lei estão a proteção da saúde mental dos alunos e a promoção e da interação social entre os jovens. Já existem estudos científicos sobre o uso excessivo de telas. Um estudo na Universidade Albany, nos Estados Unidos, com bebês, mostrou que o tempo de tela nos últimos anos dobrou e que 95% das crianças entre 10 e 12 anos possuem smartphones. A realidade brasileira também se aproxima desses dados. Segundo a USP, brasileiros passam 56% do dia em frente ao celular. Dentro das escolas, a lei da proibição ainda é uma novidade, porém os mestres já percebem os resultados. Boa tarde, eu estou aqui com o professor Edson e eu vou entrevistar ele sobre a proibição do uso dos celulares nas escolas. Oi, gente, boa tarde. Bom estar aqui ajudando vocês com essa entrevista. A primeira pergunta é: a proibição do uso dos celulares melhora o desempenho dos alunos? Eu sou bastante crítico em relação ao uso do celular em sala de aula. Quem é meu aluno já há algum tempo sabe que eu sempre limitei muito o uso, porque eu acredito que ele mais atrapalha do que ajuda. É uma enorme ferramenta de pesquisa, mas sendo bem usada. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue fazer um uso inteligente do celular. Então, eu acredito que o uso do celular em sala de aula vem atrapalhando muito mesmo. Por quê? Porque ele tira muito mais atenção do que ele colabora com os trabalhos nossos do dia a dia. Como vocês, professores, lidam com os alunos que não respeitam essa lei? Para mim é fácil. Eu entro na sala e olho com a minha cara feia e rapidamente, se tem alguém usando o celular, na hora ele já guarda o celular. Por quê? Porque eu tenho uma postura de tomar. Eu falo isso abertamente com os pais, eu falo isso com a gestão da escola. Então, o aluno que está usando o celular, eu não converso, eu só tomo o celular e às vezes eu devolvo, mas na grande maioria das vezes eu levo para a direção e chamo os pais para que ele possa ter o celular novamente. Um neuroeducador fez uma pesquisa que mostra que o uso excessivo dos celulares está associado a transtornos como ansiedade e depressão, e que os aparelhos na escola elevou 80% desses problemas de saúde. O que você acha dessa pesquisa? Ainda bem que ele fez essa pesquisa, porque eu acredito que ela só vem confirmar
aquilo que nós já vimos percebendo em sala de aula, né? O uso indiscriminado do celular. Normalmente em sala de aula eu faço algumas pesquisas para perguntar quanto tempo esse aluno fica com o celular por dia, em média, né? Então, assim, é muito comum os alunos falarem, eu fico 7 horas por dia, eu fico 8, 9, 10. Mas alguns casos muito mais complicados, alunos que chegam a relatar que ficam 15 a 16 horas por dia no celular. Então, você considerando um dia de 24 horas, uma pessoa que fica 12, 13, 14, 15, 16 horas no celular é muito tempo. E aí, assim, termino perguntando, mas fazendo o quê? Vendo vídeo, jogando, conversando com quem? Nem sempre sabe com quem. Então, realmente, eu percebo a dificuldade que os alunos estão tendo em lidar com o uso do celular. Mesmo porque, na maioria das vezes, esse aluno fica olhando coisas que não fazem sentido nenhum, né? E quando você toma esse celular, ele sente um vazio, uma angústia. Por quê? Porque toma tanto tempo dele, da vida dele no celular, que quando o celular fica, a pessoa parece que não sabe fazer muito, não sabe fazer mais nada. Então, que bom que foi feita essa lei não, essa pesquisa, porque vem confirmar realmente e talvez ela tenha endossado a ideia da lei onde proíbe o celular em sala de aula, que ao meu ver foi uma lei muito assertiva, melhorou bastante a qualidade da educação nesse ano, sem o uso do celular indiscriminado em sala de aula. Outro ponto positivo é em relação à diminuição do cyberbullying, devido à redução do uso das redes sociais. A Lei 15.100 de 2025 também busca criar um ambiente escolar mais seguro e de conforto para os alunos para denunciar e se organizar contra os casos de bullying na internet. Em nossa escola, temos a constante orientação dos nossos professores e da direção sobre a proibição do uso do celular. Existem algumas exceções, como em dias de festas, saídas de campo e outras tarefas pedagógicas. Mas, como é uma lei ainda recente, a aplicação está sendo debatida e observada dia após dia, assim como a adaptação de toda a comunidade escolar. E você, o que pensa sobre esse tema?